Olá, sou Taka Yamauchi, pré-candidato a prefeito, e hoje gostaria de convidá-lo a assistir uma entrevista com a nossa pré-candidata a vereadora. Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa TV do Bem, apresentando para vocês uma série especial de entrevistas com os pré-candidatos a vereador da cidade de Diadema. E você é o nosso convidado mais do que especial, por isso, por favor, deixe aqui os seus comentários e compartilhe também. É muito importante que mais pessoas conheçam as pessoas nas quais elas pretendem votar. E para conversar com a gente, Vanessa Bellarmino, para falar um pouquinho da sua história. Seja muito bem-vinda, muito obrigada. Olá, obrigada, Priscila. Eu que agradeço. Vanessa, a gente sabe que você é mãe, professora, educadora, mora em Diadema há muitos anos e também nós sabemos da necessidade de ter uma representante mulher na Câmara. Me fala de você, um pouquinho da sua história, para que a gente possa conhecer essa mulher incrível. Então, eu nasci em São Paulo, mas eu vim muito pequena aqui para Diadema, né? Cresci ali na região do Campanário. E a minha história se mistura muito com a história do Campanário, de Diadema, né? Toda essa história de construção da cidade. Eu lembro da minha infância, que foi numa época de muita violência aqui, e foi a época de construção do bairro. E minha família participava muito da vida política, meus pais, na minha casa, iam muitos políticos fazer reuniões. E eu vi aquilo, né? A reunião acontecia, eles planejavam, vamos fazer uma rua aqui, vamos trazer o asfalto para aquela rua. E aquilo tudo me encantava muito, né? Porque em uma semana estavam todos reunidos ali em casa, planejando o que fazer, na outra semana o asfalto chegava, a água encanada chegava. Então eu olhava aqui e falava, nossa, é isso que eu quero ser, né? Eu quero contribuir também com o meu bairro, eu quero ser como eles, né? Quero ser essa liderança. Olha só que bacana. E aí você casou, teve suas filhas, estudou e continua contribuindo de uma certa maneira, porque como educadora e com crianças especiais, eu imagino que você deva ter um contato muito grande com as famílias, especialmente com as mães que acompanham essas crianças. Então eu queria que você nos contasse sobre esse seu dia a dia. Aí meu pai insistia muito no estudo, né? Ele falava o que você tem, o que você pode guardar, levar com você ao estudo. Meu pai é pedreiro, né? Aposentado agora, minha mãe empregada doméstica. Eles trabalhavam dia e noite para bancar o estudo meu e da minha irmã. E eles falavam sempre, vocês vão ter que fazer uma faculdade, né? Não importa do que, mas vocês vão ter que fazer. E os amigos da escola, poucos chegaram a concluir uma faculdade, a chegar, né, na faculdade, no vestibular chegavam. E assim, foi uma vitória muito grande, eu consegui terminar o segundo grau, fui estudar em São Paulo, porque Diadema só tinha à noite a escola, né, o segundo grau. E meus pais não deixavam eu sair à noite, falavam, você vai ter que parar de estudar, porque não vai rolar você sair à noite. Então me colocaram para estudar longe, eu tive que ir para outra cidade estudar, porque em Diadema não tinha. Mas consegui concluir o segundo grau, fiz magistério, depois prestei o vestibular na Fundação Santo André. Passei, na época era pública a Fundação Santo André, era bem difícil o vestibular para passar, mas consegui, passei, fiz pedagogia e assim foi puxando outros estudos, né? Me especializei na área da deficiência intelectual, depois fiz várias pós-graduação, sou neuropsicopedagoga, tenho outras pós nessa área da inclusão. E tudo isso, assim, não foi fácil. Eu fui uma das poucas que conseguiu chegar nesse nível de estudo. E eu gostaria de estar voltando para retribuir isso, né? Consegui estudar, consegui caminhar, consegui ter minha formação, passei no concurso público, né, que também é uma coisa muito disputada, né, não é todo mundo que consegue. Fui uma das primeiras colocadas no concurso público, porque era muita força de vontade, muito estudo, e o estudo realmente, como meus pais diziam, é o estudo que vai te levar a chegar em algum lugar, e realmente
foi isso, por isso hoje eu sou professora aqui no município e quero retribuir, né? Tudo isso que eu consegui conquistar, eu quero retribuir para minha cidade, seja sendo professora, seja no meio político. A minha missão é retribuir isso. Olha só que história de vida interessantíssima dessa guerreira. E nos conte, então você como vereadora, a gente já percebe então que por essa sua vocação você tem um olhar especial à juventude, às crianças deficientes, a ser mais solidária com as famílias. Isso. Aí hoje eu dou aula para as crianças com necessidades especiais, né? Sou professora de educação especial. Você acha que elas precisam de um olhar diferenciado? Isso. E assim, elas são famílias muito carentes de serviço público, né? A criança com necessidade especial geralmente tem uma certa dificuldade, a mãe não se sente muito tranquila em deixar uma criança com deficiência na escola, sob o cuidado de outra pessoa que ela não conhece. Então já tem uma dificuldade. Aí qual é o meu papel? Tá ali conversando com essa família, passando essa segurança que a criança vai estar bem, que a gente vai estar trabalhando no desenvolvimento dessa criança, né? Então é um trabalho assim é muito gratificante para mim trabalhar. E geralmente a história de uma criança com deficiência não é muito feliz, né? É uma história triste, a família já vem com aquele luto e essa família precisa, né, de um acolhimento, precisa ser acolhida, ela precisa do serviço público, precisa de uma terapia, precisa de fono, psicólogo. Então, eu acho que a minha missão é fazer com que essa família acesse todos esses serviços gratuitamente no município. Porque quem tem dinheiro consegue pagar uma terapia para o filho, né? Um psicólogo, uma fono, uma terapia ocupacional. E quem não tem? E o pessoal da periferia, né? Da periferia que eu cresci, como que a gente ajuda essa família? Geralmente são histórias muito tristes, Priscila. Geralmente quando a mulher tem uma criança com deficiência, autista, por exemplo, o pai não aguenta o baque, o pai vai embora e fica a mulher sozinha com essa criança. E aí, qual que é a rede de assistência para ajudar essa mulher? Então, eu gostaria muito de poder trabalhar essa parte aqui em Diadema. E não temos políticas públicas para isso. Não tem nenhum projeto que atenda essa família. E eu gostaria de ser essa pessoa que puxasse, né? Puxasse isso, ajudasse essa família. Olha, que legal. Estou muito feliz de ouvir as suas palavras. E gostaria que você nos dissesse por que o apoio ao TACA. O TACA Yamauchi, a gente sabe que ele vem como um pré-candidato à prefeitura e no que você acredita que ele, juntamente com você, através dessas suas ideias, possa transformar, mudar, organizar, transformar, enfim. Então, eu conheci o TACA em 2015. A gente... conheci ele através do André, que falou, olha, tem um amigo que vem candidato a prefeito aqui em Diadema, vamos sentar, vamos conversar, conhecer? Marquei, assim, sem compromisso nenhum, né? Falei, vamos conhecer. Na primeira conversa com ele, já me identifiquei muito, porque ele pensa muito no social, né? Ele tem esse pensamento por aqueles menos favorecidos, ele tem essa visão. Então, na primeira conversa, eu já gostei do TACA. Falei, nossa, esse cara seria o ideal para estar governando Diadema. E aí a gente fizemos juntos a campanha de 2016, né? Teve muito voto, foi bastante significativo pelo tamanho do grupo, foi muito expressivo a votação dele. E aí continuamos nesse projeto. TACA é uma pessoa assim que eu gosto muito, que eu admiro muito e eu acredito que ele é o melhor para Diadema. É uma pessoa sensacional, eu acredito muito nele. Olha só que bacana. Então, olha, muito obrigada por você ter vindo, pelas suas palavras, o seu depoimento, a sua história de vida e a gente espera que você seja bem-sucedida. Muito obrigada, Priscila, e muito obrigada a todos que estão nos acompanhando. Eu que agradeço. Tá gostando da nossa série de entrevistas? Então compartilhe, mais pessoas precisam saber em quem vão votar
e esta é uma oportunidade de você poder conhecê-los melhor, ok? Muitíssimo obrigada, até a próxima!